Eu, Obrigado. sinceramente, não esperava que nós tivéssemos uma plateia assim tão numerosa, porque o Maurício chegou e falou, olha, nós vamos no escritório, etc, blá, 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 mas não há problema nenhum. O que eu costumo fazer é interagir com todos, porque é muito difícil numa palestra você conseguir relatar e disseminar dúvidas de todos. Então, na verdade, eu gosto de interagir. As pessoas fazem as perguntas e a gente vai respondendo. Mas antes disso, eu gostaria de eh, fazer um breve relato. O nosso mercado de valores, ele surgiu com a criação do Conselho Monetário Nacional, em 1967, se a memória não me trair. E aí foram criadas as bolsas de valores, as sociedades corretoras, e na ocasião foi criado um decreto chamado Decreto-Lei 157. Esse decreto, ele permitia que as pessoas, parte do imposto de renda que eles tinham que direcionar para a Receita Federal e para o governo, eles comprassem ações. Então, era uma iniciativa muito parecida com que sempre aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe previdência, tá certo? Então, 87, 88% da população, eles têm ações. Então, a renda mensal deles e a aposentadoria deles é lastreada o quê? É lastreado num instrumento de sustentabilidade que são a participação através de ações em empresas de grande porte ou empresas que tenham assim projetos bons. Então, naquela ocasião, criou-se o Decreto-Lei 157. No entretanto, um famoso banqueiro da época, Roberto Campos, ele conseguiu convencer as autoridades de que o brasileiro não ostentava capacidade de comprar bem, de comprar ações, enfim. E ele conseguiu fazer com que, na ocasião, fosse criado o Fundo Fiscal 157. E todo aquele projeto de se tentar criar uma mentalidade de investimento a médio e longo prazo na geração de riqueza foi por água abaixo. Porque na hora que os recursos passaram a ficar para o banqueiro administrou os recursos ao sabor dos seus interesses. E criou uma série de empresas aí, onde os grupos mais beneficiados foram a Sadia, né, que cada vez que ela montava uma empresa, ela obtinha recursos do 157, e o grupo Gerdau também. Então, houve uma primeira intenção das nossas autoridades da época em fazer com que houvesse o direcionamento de recursos individualmente para que todos se conscientizassem que investir em ações de bons projetos, evidentemente, a coisa seria boa. E isso, lamentavelmente, não aconteceu, e hoje o mercado essa penalização que foi imposto ao mercado. Eu tenho brigado muito para que se voltem as baterias, no sentido de tentar formalizar, tentar criar essa mentalidade de investimento na geração de riqueza e que seja a médio e longo prazo. Então, hoje nós temos um mercado, basicamente, constituído de fundos, tá certo? E o fundo, por que ele é maléfico? Porque um administrador de fundo, ele pensa por 2 mil, 5 mil, 8 mil. Então, ele desenvolve uma operação qualquer, desenvolve um trabalho, e se fosse ao contrário, quer dizer, se nós tivéssemos a participação de investidores individuais, provavelmente nós não teríamos essa situação de pressão que existe no mercado até hoje. Então, o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: nós, de 1967, 70, nós tentamos fazer um mercado como os Estados Unidos, mas, infelizmente, o banqueiro conseguiu desviar a atenção das autoridades e até hoje nós estamos sofrendo essa situação indesejável no mercado, porque todos os senhores, ou pelo menos a maioria, né, tem medo da Bolsa. E a Bolsa não há que ser temida.
porque ninguém investe na Bolsa. O mercado também não há que ser temido, porque ninguém investe no mercado. Nós investimos em quê? Em projetos de empresas que preferencialmente tenham assim uma atividade perene, né? E dentro dessa atividade perene que tenha o quê? Que tenham sustentabilidade, tá certo? Então, dito isso, eu diria o seguinte: em 1971, 72, eu assisti com muito pesar que os fundos de previdência privada começaram a ter problemas sérios. Então, eu consegui detectar que a nossa estrutura previdenciária provavelmente ela não iria ter a possibilidade de nos permitir uma provedoria capaz de uma vida digna. Eu realizei um pequeno ensaio com 10 pessoas contribuindo para uma estrutura previdenciária durante 30 anos. E cheguei à conclusão que o pecúlio que se formava não dava para aposentar o cidadão mais do que 3 anos. Então eu concluí o seguinte também, que o cidadão da iniciativa privada, quando ele se aposenta, ele acaba recebendo uma parte do seu salário, que é o quê? É uma provedoria. E eu constatei também, e isso acontece até hoje, que o cidadão da iniciativa pública, né, o funcionário público, ele não se aposenta, ele continua ganhando o salário que ele ganhava quando trabalhava. Então eu concluí o seguinte, que a Previdência, ela não ostentava só a condição de provedora, ela ostentava também, e ostenta até hoje, a condição de empregadora. Então, nessa circunstância, eu concluí que eu tinha que buscar uma forma de construir uma renda mensal capaz de me proporcionar uma vida digna, evidentemente. E foi aí que, baseado nisso, baseado também na experiência, na leitura do mercado americano, que não tinha e não tem uma estrutura de previdência, eu falei, bom, eu acredito que se eles conseguem se aposentar com ações, eu também vou conseguir, tá certo? Que aula, hein? Que aula maravilhosa, seguindo aí os ensinamentos do Luiz Barsi. Principalmente aqui, essa técnica de comprar ações para aposentar. Aposentar recebendo o quê? Dividendos. Luiz Barsi, ele recebe dividendos. Inclusive, ele falou que recebe R$1.015.000 de dividendos mensais. Isso aí foi no ano passado, né? Esse ano vamos ver como é que vai ser. Talvez ele receba mais. Então, basicamente, o Barsi, ele fez o estudo dele para você comprar ações por 30 anos com foco em aposentar. Aqui se aposentar é com recebimento de dividendos. Então aqui, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai focar em receber dividendos? Vamos lá. Você tem que ter em mente que o mercado de valores, a Bolsa de Valores, é antiga. Foi criado lá em 1967. Segundo ali o próprio Barsi falou, em 1967 a Bolsa foi criada. E quando a Bolsa foi criada, o Barsi queria, na ideia dele, fazer igual os americanos fazem, porque lá nos Estados Unidos, os americanos não têm previdência. Então, nos Estados Unidos não tem previdência. E se lá não tem previdência, fica a pergunta, como é que um americano, então, ele aposenta? 88% da população americana investe em ações, lá na Nasdaq, na Bolsa Americana. Isso daí, então, é a aposentadoria deles. Eles investem em ações para aposentar, porque eles não têm aposentadoria. E o Barsi quis seguir, então, basicamente, isso aqui que os americanos fazem. E como é que o Barsi, então, pensou? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ter a mentalidade de investidor.
de investidor. E não foi só para ele não. O Barsi, com essa mentalidade de investidor, desde que ele começou a fazer isso, ele vem ensinando. Quem pega os ensinamentos do Barsi se dá bem, consegue receber dividendos, consegue se aposentar. Só que tem um detalhe aqui muito interessante. Os banqueiros fizeram um lobby por quê? Porque para banqueiros eles não querem investidores. Os banqueiros não querem que a população invista. Então houve um forte aqui, uma forte lobby, né, para que o pessoal não invista. Mas por que aí? Por que o pessoal não quer que invista? Por que os banqueiros não querem investidores? Porque eles querem poupadores. Eles querem poupadores. Então, eles querem poupadores, eles não querem investidores. E aí, então, se já que banqueiro não quer investidor, ele quer poupador, quem que sai ganhando? Eles. Dificilmente você vai num banco falar com o gerente ou com alguém que esteja lá e a pessoa fala, compre ações aqui do nosso banco. Não, eles vão falar, compre um CDB, uma previdência privada, compre um título de capitalização. Só que o Barsi, percebendo isso, o que ele começou a fazer, né? Dentro da estratégia barsiana, digamos assim. Ele pensou o seguinte, bom, eu vou seguir aí o que os caras se deram bem fizeram, eles são donos de empresas. Por que ele pensou em ser dono de empresa? Porque ele conseguiu fazer um estudo sobre os fundos da época, os fundos de previdência. Previdência privada, né? Fundos de previdência. Ele até cita o GBOX. Eu acredito que talvez você não saiba o que é o GBOX. Eu vou te mostrar o que é o GBOX. GBOX, Previdência e Seguros de Pessoas. Encontrei aqui ainda a página do GBOX. Previdência e Seguros. Então, basicamente aqui é uma empresa de seguros. Ainda temos a página, acabei de localizar aqui. Só que o Barsi viu que estava para falir esse tipo de coisa aqui. Associados aqui, carnê já enviado. Então, é uma previdência e seguros. Então, algumas empresas dessa daqui, de previdência e seguros, o Barsi notou que não ia dar uma aposentadoria digna. Não ia dar aposentadoria digna. E aí, o Barsi pensou, como é que eu vou ter então uma aposentadoria digna? Eu preciso ter um salário mensal, né? Aí ele estruturou que uma carteira de renda mensal. E como é que ele conseguiu então esta carteira de renda mensal? Investindo em ações. Só que tem um porém aqui, nem todas as ações pagam dividendos mensais. Algumas pagam, né? Itaú paga mensal, Bradesco paga mensal, Banco do Brasil trimestral, Santander trimestral. E ele queria a renda mensal, então o que ele teria que fazer? O Barsi teria que ter no mínimo 12 ações na carteira. Para quê? Porque se tivesse 12 ações e cada uma pagasse no mês, ele teria a renda mensal. E ele chegou até a pensar e falar sobre funcionários públicos que não aposenta. Então, não aposenta o funcionário público. Calma aí, como é que é isso? Eu sempre vejo funcionário público aposentado. Na verdade, o que o funcionário público tem? Ele continua recebendo o salário. Então, só que quando um funcionário público
ele aposenta, o salário diminui. Isso aqui é ruim. Salário diminui. Dependendo do cargo, dependendo da função, o salário pode diminuir de 1.000, vamos chutar aqui, a R$ 2.000, por exemplo. Então, se um funcionário ganha 5.000, quando aposentar, ele vai receber, por exemplo, R$ 3.000. R$ 3.000. Então, veja que ele continua recebendo um salário menor do que quando estava na ativa. Entende? Então, você continua recebendo se for um funcionário público, mas o Barsi, ele quer uma renda mensal digna, porque não é digno, né? Você recebia 5.000 na ativa, depois você aposenta e seu salário diminui. Isso não é digno, não é. Então, como é que você vai ter uma renda mensal digna? Através dos seus aportes em ações. Então, renda mensal digna através de aporte em ações que garantem os juros sobre capital próprio e os dividendos. Aqui você vai ter uma renda mensal digna. Através de ações, o Barsi investe em ações, não investe em fundos, não investe em fundo imobiliário. O Barsi investe em ações e ele disse que você precisa investir por 30 anos. 30 anos. Imagine você escolher uma ação boa, investir por 30 anos, você terá uma renda digna. Ele falou até comprar 1.000 ações, 1.000 ações durante 30 anos. Investir por 30 anos, renda digna, comprando 1.000 ações. Mas tem gente que não consegue comprar 1.000 ações, compraria menos. Mas fica aí uma sugestão. Se a ação custar R$1, você gastaria R$1.000 por mês. Mas a gente sabe que tem ação que custa muito mais que isso. Mas a técnica dele deu certo e até hoje ainda dá certo. Basta querer, basta seguir a estratégia. Se gostou do vídeo, compartilha e nos vemos no próximo.